pessoal, bem-vindo à nossa aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos falar sobre o composto orgânico álcool. Sim, o álcool, que nós encontramos também no nosso dia a dia, né? Bom, como é que eu identifico, diferencio o álcool de um hidrocarboneto ou de outros compostos orgânicos? Cada composto orgânico, ele tem um grupo funcional, ou seja, alguma estrutura que o diferencia dos demais. Bom, um álcool, ele é um composto orgânico que apresenta um ou mais grupos hidroxilas juntamente com a cadeia carbônica principal. O que é a hidroxila? É um oxigênio e um hidrogênio junto. Então, a gente pode dizer que o grupo funcional do álcool é a hidroxila, o OH. Sempre que tiver o OH, eu estou falando de um álcool, tá? Ligado à minha cadeia carbônica principal. Bom, os álcools, eles podem ser classificados quanto ao número de hidroxilas que eles têm ligados à cadeia carbônica principal. Se eu tiver uma única hidroxila ligada a uma cadeia principal, eu tenho um monoálcool, 2 diálcool, 3 um triálcool e mais que 3 eu tenho um poliálcool. Vamos fazer uns exemplos aqui para a gente entender como é que funciona essa nomenclatura. Tá? Então, aqui, por exemplo, CH3, CH, CH3 e aqui eu tenho uma hidroxila. Então, aqui eu tenho H3, H2, H3. Observem esses dois exemplos aqui. Eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono na minha cadeia carbônica principal. E aqui eu tenho duas hidroxilas. Minha cadeia principal está aqui embaixo. E eu tenho duas hidroxilas ligadas a ele. Estão ligadas aos carbonos que pertencem à cadeia carbônica principal. Então, se eu tenho uma única hidroxila, eu tenho um monoálcool. Porque eu só tenho uma hidroxila ligada à minha cadeia carbônica principal. Se eu tenho duas, eu tenho um diálcool. Porque eu tenho duas cadeias carbônicas ligadas à minha cadeia carbônica principal. Se eu tivesse mais uma aqui, eu teria um triálcool. Tá? E assim por diante, certo? Então, quanto ao número de hidroxilas, é o número de OHs ligados diretamente à minha cadeia carbônica principal. Existe uma outra classificação, que é a classificação quanto ao tipo de carbono que está ligado à hidroxila. Se ele é um carbono primário, secundário ou terciário. Vamos observar aqui nos exemplos e identificar melhor, para melhor compreensão de vocês. Então, vamos lá. Quanto ao tipo de carbono ligado à hidroxila, o álcool pode ser primário, secundário ou terciário. O que isso significa? Um carbono primário é um carbono que está ligado somente a outro átomo de carbono. Então, se a minha hidroxila, ou seja, meu OH, estiver ligado a este carbono, que está ligado somente a um outro carbono, eu tenho um álcool primário. Agora, se eu tenho uma hidroxila ligada a um carbono que está ligado a dois outros carbonos, tá? Eu tenho, então, um álcool secundário. O álcool terciário, eu tenho que ter uma hidroxila ligada diretamente a um carbono terciário. O que é um carbono terciário? É um carbono que está ligado a 3 outros átomos de carbono numa cadeia carbônica. Tá? Então, primário, com carbono ligado só a um carbono. Secundário, um carbono ligado a 2. E álcool terciário, carbono ligado a outros 3 átomos. Hidroxila ligada a esse carbono. Certo? Então, ali primário, secundário e terciário.
vamos pegar essa cadeia carbônica agora aqui e vamos dar nome a esta cadeia carbônica. Primeiro, observando essa minha cadeia carbônica, ela é uma cadeia carbônica que tem somente uma hidroxila. Então, se ela tem uma única hidroxila, ela é classificada em um monoálcool. Bom, esse meu carbono aqui, ele é um carbono primário, secundário ou terciário, ou melhor, esse meu álcool que eu estou falando aqui, ele é um álcool terciário. Por quê? Porque ele está ligado a um carbono que está ligado a outros 3 átomos de carbono. Bom, para dar nome para um álcool, é a mesma forma que a gente dava para o hidrocarboneto, tá? Como a gente já viu anteriormente. Agora, vamos ver então o que ele tem. Eu tenho um prefixo, um infixo e um sufixo. O prefixo é o número de carbonos que eu tenho na minha cadeia carbônica. O infixo, se ela é ligação simples, dupla ou tripla, então é an, en ou in, entre os átomos de carbono. E o sufixo é o que vai me diferenciar, o que vai me identificar que tipo de composto orgânico eu estou falando. Antes nós estávamos em hidrocarboneto, então a terminação era O. Agora, como nós estamos falando em álcool, a terminação é OL, relembrando. Tá? Então, vamos pegar essa minha cadeia carbônica aqui. Se eu contar, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu sempre começo a contar a minha cadeia carbônica onde eu tenho o maior número de átomos de carbono. Lembrando que, no caso aqui eu tenho um grupo funcional, ele tem que ficar ligado na cadeia carbônica principal. Então, se eu contar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Se eu contar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, tanto faz. Para melhor visualização, eu pego em linha reta a minha cadeia carbônica principal. Então, minha cadeia carbônica principal é essa daqui em linha reta. Certo? Bom, o que sobrou? Sobrou esse carbono aqui, certo? Como é que é o nome dele mesmo? Ah, metil. Então, um carbono met, como é ramificação, e o metil. E eu tenho a hidroxila. Para contar minha cadeia carbônica, como eu tenho grupo funcional, eu tenho que contar os carbonos mais próximos possíveis desse grupo funcional. Se eu começar a contar daqui para cá, ou seja, da minha direita para a minha esquerda, eu vou ter 1, 2, 3, 4, 5. No carbono 5 eu vou ter a hidroxila. Não posso. Se eu contar daqui para cá, vai estar no carbono 2. Aonde eu tenho menor quantidade de carbonos? Da esquerda para a direita. Então, aqui vai estar no meu carbono 2. Veja que no carbono 2 eu tenho a hidroxila e o metil. Começo a dar nome sempre pela ramificação. Então, vamos lá. 2 metil, tracinho, 6 carbonos X, ligações simples entre eles, an. Agora eu tenho que dizer onde é que está a minha hidroxila. Então, tracinho, 2, ol. Certo? Por que 2 ol? Porque isso aqui significa o quê? Que no carbono 2 eu tenho uma ramificação metil com um único carbono. A minha cadeia principal tem 6 carbonos que fazem ligação simples, mas no meu carbono 2 eu tenho uma hidroxila que me representa a função orgânica dos compostos álcool, certo? Do composto álcool. Certo até aqui? Vamos para um outro exemplo utilizando a mesma cadeia carbônica. Tá? Vamos pegar aqui. Minha cadeia carbônica aqui. Vou deixar o meu metil aqui. E agora, neste carbono aqui, eu vou colocar CH2, CH2, CH3. Beleza. Vamos ver ali. Lembra que eu tenho que descobrir
qual é a minha cadeia carbônica principal. Lembrando que a minha hidroxila tem que ficar na cadeia carbônica principal. Então, se eu começar a contar daqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Em linha reta, a gente já tinha visto que tinha 6. Então, aonde que eu tenho maior número de carbonos? Fazendo um Lzinho aqui, ó. Certo? Então, aqui é minha cadeia carbônica principal. O que sobrou nisso aqui tudo? Sobrou esse carbono sozinho e essa dupla de carbono sozinhas aqui. Esse aqui nós já tínhamos visto que ele era o metil. E esse aqui, dois carbonos, et, como é ramificação, etil. Vamos observar aqui então. Regra é a mesma. Eu tenho as ramificações, mas a minha prioridade é meu grupo funcional. Então, a minha hidroxila é que conta para quanto menos carbono eu tiver perto dela, para chegar nela, melhor. Então, continuando aqui, esse carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bom, então, o que eu tenho aqui? No carbono 2, eu tenho hidroxila e também no 2 eu tenho metil. E no 4, eu tenho etil. Como é que eu vou fazer para dar nome nisso? Primeiro, sempre, ramificação. Agora, eu tenho duas ramificações. Quem é que vai primeiro? Ah, vai a que está junto com a hidroxila. Não. As ramificações, a gente começa a dar nome para elas por ordem alfabética. Independente se uma está no carbono 7, no carbono 6 e a outra no carbono 2. É por ordem alfabética. Então, etil e metil. Quem vem primeiro? Et. Então, vamos lá. 4, etil, tracinho. 2, metil. 7 carbonos na cadeia principal. Ept. Certo? Ept. Só ligação simples entre eles, an. E agora? No meu carbono 2, eu tenho a hidroxila. Então, 4 etil, 2 metil, heptan, 2 ol. Esse é o nome da nossa cadeia carbônica. Mesma coisa, no carbono 4 eu tenho um etil, ou seja, 2 carbonos, como ramificação. No carbono 2 eu tenho um metil, ramificação composta por um carbono. Minha cadeia principal tem 7 carbonos com ligação simples. E sendo no meu carbono 2, eu tenho uma hidroxila que caracteriza que é um álcool. Certo? A terminação ol, né, o sufixo ol, me garante que é um álcool. Vamos ver mais um exemplo aqui. Tá, vamos tirar aqui. Fazer de novo essa cadeia aqui em cima para a gente poder CH3, COH, CH3, CH2, CH2, CH3. Vamos observar agora aqui, que eu vou fazer uma modificação aqui. Vou colocar, nesse caso aqui, uma dupla ligação. Nas aulas anteriores, nós tínhamos visto que dupla ligação era prioridade. Mas, ela é prioridade quando? Quando eu não tenho grupo funcional. No caso, eu tenho hidroxila. Então, a prioridade é a hidroxila, a regra é a mesma. Tá? Então, eu vou contar os carbonos mais próximos da minha hidroxila. Minha cadeia principal, então, essa é linha reta. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 carbonos na cadeia principal aqui. O que eu tenho aqui? No carbono 2, a hidroxila e o metil. Do 3 para o 4, ou seja, no carbono 3, eu tenho uma dupla ligação. Tudo isso tem que aparecer na minha nomenclatura. Começando então pelo metil. 2 traço metil. Cadeia carbônica principal com 5 carbonos. Pent.
Ah, mas agora eu não tenho só ligação simples entre os carbonos, eu tenho uma ligação dupla. Então ela é prioridade e ela tem que aparecer. Aonde é que ela está? Ela está no meu carbono 3, do 3 por 4. Então 4 em, porque é dupla. E o que eu tenho ali? No meu carbono 2, eu tenho a hidroxila, ol. Então, 2-metil, pent, 4 em 2-ol. Essa é a nomenclatura. Certo? Vamos ver um outro exemplo aqui. Vou deixar a minha ligação dupla ali, tá? Mas agora, em cima do 4, eu vou botar outra hidroxila. Como é que vai ficar esse nome aqui? Bom, mesma coisa. 2-metil, pent, do 3 em. E agora, eu tenho duas hidroxilas. Então, se eu tenho duas hidroxilas, elas estão aonde? No meu carbono 2, e no 4, eu tenho o quê? O ol, certo? Só que como eu tenho duas, eu uso diol. Por quê? No 2 e no 4, eu tenho duas hidroxilas. Ou seja, eu tenho dois OH, um no carbono 2 e um no carbono 4. Então, quando eu tenho dois, eu uso diol. Se eu tivesse 3, se tivesse mais um, seria triol aqui, ó. Seria triol. Se eu tivesse mais uma, por exemplo, aqui, então seria 2,3,4 triol. Certo? Então, pessoal, a aula de hoje era essa. Observem bem as regrinhas, tá? São importantes e são a base para o restante das funções orgânicas. Até a próxima aula de Química. Beijos!